Oi, pessoal! Para quem não me conhece ainda, eu sou a Sara. Hoje eu vou estar trazendo a resenha de um novo livro para vocês. Recebemos esse livro em parceria com o Novo Conceito, ele é o Viva para Contar. Eu sei que para vocês deve estar saindo ao contrário, né? Mas eu não sei virar, então vai ficar assim. Esse livro aqui eu já li dessa mesma autora, Sangue na Neve. A resenha vocês podem encontrar aí no blog. E eu adorei a história, é um suspense que corre muito, a leitura flui, né, com muita rapidez. E o primeiro livro que eu li, ele era mais voltado para um policial, apesar de ser com a mesma personagem. Eu não sei essa mania que esse pessoal tem de ficar lançando o livro aqui fora da ordem que foi lançado nos Estados Unidos. Mas esse livro aqui ele é o quarto livro da série e já foi lançado aqui Sangue na Neve, que é o quinto. E eu recomendo a leitura de qualquer forma, porque a gente perde um pouquinho da história dos personagens, da personagem principal, que nesse caso aqui é a Didi. A gente perde um pouco, assim, do que aconteceu com ela, porque ela teve um relacionamento com outro policial, agora ela tá se envolvendo com outra pessoa. E no quinto livro, já dá no quarto que seria, né? Já dá um avanço na história. Então, assim, não é um livro que se você não lê na sequência, você vai perder muita coisa. Porque as histórias principais, elas são individuais, elas não têm ligação uma com a outra. Não é uma sequência de acontecimento igual acontece com o cirurgião da Tess. Então, aquele livro lá eu não recomendo ler fora da ordem, porque sim, perde elemento, perde o que aconteceu com a Risley. Então, não leia aquele livro fora da ordem. Esse daqui da Lisa, pode ler fora da ordem que vai fluir tranquilo, você não vai perder muita coisa, não. Mas vamos lá para a leitura do livro. O livro é Viva para Contar, né? A capa é bem bonita, ela tem cores fortes, né? Eu gosto disso nos livros. Ele é bem grossinho, tá? Ele é bem grossinho, ele tem acho que 500 páginas. 479. Mas a leitura flui com muita rapidez. Eu li esse livro acho que em dois, 3 dias. Foi uma coisa bem rápida, assim. Eu quis resenhar ele já logo assim que eu li, mas eu tava muito tensa, tava muito, sei lá, revoltada, intrigada, enfim. O livro, ele começa com 3 narrativas, então nós temos 3 histórias separadas. Elas são paralelas, mas elas se unem lá na frente. E isso que eu acho formidável na Lisa, porque quando você pensa onde é que vai se encaixar tudo isso, né? Pum, vai lá e encaixa. Conta a história da Daniele. Hoje ela é uma mulher, ela trabalha numa clínica psiquiatra, numa ala, né? Numa ala psiquiátrica de uma clínica. E quando ela era adolescente, ela era mais nova, ela teve toda a família assassinada pelo pai e só ela sobreviveu. E ela só sobreviveu porque quando o pai dela entra no quarto com a arma, alguém mata ele, um policial mata ele. Só que ela perdeu a mãe, perdeu os 2 irmãos, então ela cresceu com esse trauma, né? Porque pensa, né? Você ser a única sobrevivente de uma família. Ela cresceu com esse trauma. E hoje ela trabalha com crianças numa clínica. Também conta a história da Vitória. A Vitória é mãe de um menino, ele tem 7, 8 anos, não vou lembrar agora. De cabeça não lembro a idade do menino, né? Mas ele tem essa idade aí. E com a Vitória, a gente consegue entender bem como que funciona a mente de uma criança com problemas psiquiátricos. E tem a história, né? Tem a narrativa da Didi. Na narrativa da Didi, a gente. No livro a gente lê Dedê, né, gente? Mas lá é Didi. Didi Warner, a gente tem a história da narrativa dela, que é ela que vai conduzir todas as investigações, porque uma família de Boston é totalmente assassinada. Pai, mãe, filhos, todo mundo é assassinado. E tudo começa a remeter pra criança, né? Tinha uma criança com problemas naquela família e aí todas as investigações, todos os caminhos vão chegando para que o culpado seja essa criança. Acontece, assim, de morrer 3 famílias, né? São dizimadas aí. E sempre, toda investigação, tudo que vai acontecendo vai redirecionando essa investigação para as crianças. E aí, com isso, ela chega na clínica psiquiatra, conhece a Daniele, conhece a vida da Daniele, fica sabendo tudo que aconteceu aí no passado dela. Porque esse livro me deixou muito tensa, né? Esse livro trata sobre as crianças que têm problemas psiquiátricos, né?
aqui é uma ficção, é lógico que é uma ficção, mas ele aborda esse tema de crianças psicóticas. E, sinceramente, eu nunca parei para pensar o que, que uma mente de uma criança pode fazer com ela. A gente sempre tem história de adulto, né? Adulto que tem problemas mentais, isso aqui, mas e uma criança? Como sofre uma criança psicótica? Ela pode estar abraçando você num dia não, num momento, e daqui 5 minutos ela tá com uma faca querendo te matar. E com a Vitória, com a narrativa da Vitória, a gente conhece a mente, né, do filho dela. Poxa, eu queria lembrar o nome do filho dela, mas eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar de cabeça, devia ter anotado, peço até desculpa pra vocês, mas eu não vou lembrar. A Vitória, as narrativas dela, ela é Evan. Evan é o nome do filho dele. Do filho deles, né? Da Vitória e do Michel, o filho deles. Inclusive, eles se separam porque ela é muito protetora em relação ao filho, ela não quer que o filho vá para uma clínica, então ela resolve cuidar dele em casa. Mas como é cuidar de uma criança psicótica? No mesmo momento que ela pega um copo de água para dar pro Evan, ele começa a agredi-la, começa a bater nela. Da onde vem a força de uma criança com uma mente psicótica? É isso que envolve esse livro. E com a narrativa da Vitória a gente tem, né, esse lado da questão. E é muito triste saber que tem milhões de crianças, né, milhares de crianças nessa situação, e eles não são, o diagnóstico demora pra chegar, né, que a criança tem uma mente psicótica. O Evan, ele toma um monte de remédios, ela não quer que ele vá pra uma clínica, ela é super protetora. E a gente tem também a parte da Daniele, que foi uma criança que cresceu com esses problemas todos, porque ela quer entender por que o pai dela, né, não matou ela e toda a família foi morta. Ela trabalha nessa clínica, a Dedê chega nessa clínica e ela passa a entender como que funciona ali, né? Porque as crianças, muitas vezes, elas tendem a ser amarradas. O que leva uma criança? Você deixa a criança num quarto, você olha, a criança defecou, pega o próprio, né, o próprio cocô ali, passa em parede, come, e ou você dá comida, eles brincam com a comida. Olha, é de um teor psicológico muito, 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 muito forte. Se você pensa em uma leitura, não adianta, você tem que ler o livro para entender o que eu tô falando. Ele é mais um thriller psicológico do que um thriller de suspense ou policial, embora a situação da investigação, porque assim, numa hora todas essas histórias se interligam, né? O Evan tem um surto que faz ele acabar indo pro hospital, e a Vitória, ele dá uma facada nela que quase faz ela chegar ao óbito. Mas afinal, quem que tava matando essas famílias em Boston? Era a mesma criança? Era alguém da família? No meio de todo esse contexto aí louco de thriller psicológico, tem realmente um assassino entre eles. Eu me surpreendi com o assassino porque eu não esperava que fosse ele. Mesmo porque a gente, com as nuances que a gente tem do que essas crianças passam, a gente sempre acha que é a criança que matou. E é possível uma criança matar 5 membros da sua família? É. A gente não sabe como que é a mente humana, né? Acho que por mais que haja estudo aí, não tem um, um conceito formado de que uma mente humana com problemas mentais é capaz. E uma criança? Eles têm força para tanto? O nível de estresse, assim, é alto. Eu li, assim, né, e li com muita dó também, porque eu sou mãe, eu tenho filhos, tenho sobrinho, eu tenho afilhado, e eu fico imaginando, né, e se uma dessas crianças tivesse um problema mental, como será que a gente trataria do problema? Enviaria para uma clínica psiquiatra? Trataria como a Vitória, que quer, né, que tentou de todas as formas manter o filho dentro de casa? Mas e quando essa criança tem um surto psicótico, como é que faz? A criança começa ali a querer te bater, te matar e esconde faca, esconde as coisas. É muito complicado. É uma, é uma nuance muito complicada de se tratar. Eu acho que a Lisa soube retratar muito bem isso no livro. Eu acredito que seja da forma que ela, né, que ela descreveu aqui. Eu não vou me contentar com esse livro, né? Eu vou ir atrás de mais coisas fatídicas, porque eu quero saber realmente o que acontece.
E eu gosto muito desse livro, eu gostei muito desse livro, porque ele é um livro fatídico, como eu disse, ele é verossímil, pode acontecer e deve ter acontecido, porque o que pode ser imaginado pode ser realizado, pode ser feito. Eu fico com muita curiosidade de saber, né, a fundo como é que essas crianças são tratadas mesmo. Mas neste livro de ficção, as três histórias, né, chegam lá no fim intercaladas, a gente tem a resposta de quem é o verdadeiro assassino, o que realmente estava acontecendo naquelas casas, com muita dó das crianças sempre, porque tem várias crianças que eles são retratadas no livro, né? Então tem aquela criança que fica na dela, que ela é meio lunática, mas ela não tem uma agressividade, tem aquela outra que gosta de cantar, tem aquela outra que fica no seu mundo e ninguém consegue ultrapassar aquela barreira, tem as violentas, e as violentas são as que são violentas mesmo, são as que ninguém consegue segurar. E, enfim, esse livro aqui é o Vivo para Contar. Eu sugiro que vocês leiam, quem gosta. Eu acho que a Francine vai gostar muito. Inclusive, quando eu tava lendo, eu lembrei da Francine, porque ela gosta de livro assim. Quem gosta de livro que deixa suspense, que te deixa tensa, vai gostar muito. Vai gostar. Sugiro que leia também Sangue na Neve, que é o outro livro da Lisen, que é magistral, assim, dá uma reviravolta que é impressionante. E eu espero, né, que agora já, né, lançou o quinto, depois lançou o quarto, mas eu vou ficar ansiosa por outros lançamentos. E eu espero que vocês leiam, que vocês tenham curtido. A minha nota é 5, né, vou dar 5 pro livro. E é uma leitura que eu gostei muito. Cris, não me bate, mas deu uma amassadinha aqui porque eu dormi em cima do livro. Mas é isso. Vou deixar um beijo, espero comentários de todo mundo e até a próxima resenha. Tchau!